Já parou para olhar um bud de pertinho, ver aqueles cristais brilhando e perguntar para si mesmo: como é que isso é fabricado? Não é sorte, não é magia, é engenharia biológica. Cada tricominha nasce de uma sequência organizada de reações que começam quando a luz bate na folha da sua planta. Hoje, a gente vai literalmente abrir o sistema operacional da planta. Eu vou te mostrar como é que ela captura fótons, combina com CO2, água e roda várias reações. Além disso, ela entrega energia, crescimento e aí sim essa resininha que a gente tanto quer. Se você gosta de entender como e o porquê, essa aula é totalmente para você. Então fica aí, segura a vinheta e marcha. Esse vídeo tem o oferecimento de Ganza App, Suruma Jardinagem, Flora Urbana, Flower Mind. Fala galera, aqui é o Tico da Ganza App e eu vou hoje trazer o conteúdo para quem curte cultivo como uma ciência aplicada. Nada de achismo, tudo de engenharia natural, tudo de biologia. Comenta aí, quero entender o processo para eu saber que você está comigo nessa jornada. Vou passar pela fotossíntese, só que na versão hacker, tá? A fotossíntese é basicamente a planta pegando fótons e convertendo em energia armazenada em uma bateria interna, sendo carregada por três insumos: luz, água e CO2. E o que sai disso é açúcar, oxigênio e matéria orgânica nova: folhas, caules, botões e tricomas. Antes de continuar, LED, HPS ou sol, comenta aí o seu setup para eu já entender como é que você está levando a sua planta. Dentro das folhas moram os cloroplastos, as micro-usinas fotônicas. Elas capturam fótons, excitam elétrons e iniciam a cadeia que gera ATP e NADPH, os combustíveis bioquímicos que alimentam o crescimento e todas as sínteses da planta. É literalmente uma eletrônica molecular acontecendo o tempo todo naquela plantinha que você gosta de botar a cadeira na frente. A planta não vê luz como a gente. Ela detecta faixas específicas que disparam funções diferentes. Por exemplo, a faixa do azul, que vai de 400 a 500 nanômetros, trabalha muito na questão do controle vegetativo, folhas mais compactas e o internódio ali das folhas mais curtas. Já no espectro do vermelho, dos 600 aos 700 nanômetros, a gente tem o estímulo de floração, aumento de massa floral e direcionamento energético, principalmente pensando em reprodução da nossa querida. O UVB está relacionado muito à defesa biológica. O UVB ativa vias de estresse na nossa planta. Ou seja, se ela se estressa, ela tenta se defender mais e, com isso, produzir mais tricomas, mais terpenos, que são os mecanismos de defesa da nossa planta. O cultivador, note o seguinte: o UVB é como se fosse um trigger direto de biossíntese secundária. Isso significa que ele é um ativador de coisas que a gente quer e por isso que usá-lo de maneira específica e adequada no nosso cultivo faz com que a gente tenha melhores resultados. A água funciona como um sistema hidráulico da planta. A transpiração puxa água das raízes para as folhas. Essa água transporta nutrientes, fornece hidrogênios que servem à fotossíntese, mantém pressão interna dentro da planta, resfria esse organismo que está submetido à luz e calor e habilita o metabolismo da planta. Se faltar água ou sobrar demais, o sistema inteiro cai, a fotossíntese trava e sua planta começa a apresentar problemas de desenvolvimento. O CO2 vai ser o material de construção. O carbono da planta não vem do solo, ele vem do ar. A maior parte da planta é literalmente CO2 reorganizado, átomo por átomo. Quando você aumenta o CO2, você acelera esse crescimento, aumenta a biomassa e aumenta também a resina da planta. Mas só funciona se luz, água e temperatura estiverem calibradinhas.
CO2 sem luz forte vai acabar gerando um gargalo na sua querida. Quando a gente fala de fotossíntese, a gente pode entender ela em duas fases, a fase clara e a fase escura, como se fosse um grande sistema. Na fase clara, os fótons entram, os elétrons ficam excitados, geram ATP e NADPH, ou seja, é essa bateria da planta sendo carregada. Já na fase escura, o ATP, o NADPH e o CO2 vão gerar glicose. E a glicose vira tudo, vira estrutura, vira energia, vira lipídios, terpenos, canabinoides e tricomas. A planta literalmente usa luz para fabricar resina. Pensa comigo, essa glicose produzida, ela é redirecionada conforme a planta precisa, como um técnico. Parte vira energia imediata. Tá, mas como é que isso vira crescimento real para a nossa planta? Pensa no seguinte, a glicose ela é redirecionada conforme a planta precisa, ou seja, sob demanda. Parte vira energia imediata, parte vira estrutura física, parte vai virar reserva, parte vai alimentar vias metabólicas secundárias, como resina, terpenos e flavonoides. Entenda, para que resina, terpenos e flavonoides sejam fabricados, toda a parte primária da planta precisa estar adequada, ou seja, primeiro o básico, depois o secundário. É o pipeline de construção da nossa plantinha. E como essa luz vira tricoma? Bom, os tricomas são microfábricas químicas. Eles produzem canabinoides, terpenos, flavonoides. E tudo nasce do carbono do CO2, o hidrogênio da água e dessa energia da luz que é processada nos cloroplastos da nossa planta. Sem fotossíntese, a gente não tem percursos químicos e aí também não tem resina. Então, por que a planta produz e fabrica tricomas? A principal resposta dessa pergunta é o mecanismo de defesa. E esse mecanismo ele é ativado pelo UV, por calor, por desidratação, por ataques herbívoros e principalmente também pelas pragas. É um mecanismo de defesa a elas. E quando você dá estresse de maneira controlada, ela aumenta a produção desses tricomas no mecanismo de defesa. É isso que a gente quer. Se você quiser um vídeo só sobre como aumentar a resina da sua planta, comenta aí, quero resina, que a gente vai meter marcha nesse vídeo para você aqui na Natural TV. Agora eu vou explicar para vocês como que a gente diagnostica a fotossíntese eficiente. Vamos pensar nos sinais bons. Olhe para sua planta, verifique se ela está com folhas firmes, aquele verde vivo, um metabolismo constante, internódios equilibrados, aquele cheiro, né, presente, e se a planta está bebendo bem água, ou seja, quando você faz a irrigação ou a fertirrigação, depois de um tempo, isso vai ficar mais seco. É importante também olhar para os sinais ruins, um amarelamento extremo, uma borda queimada, aquele estiramento, né, uma plantinha que está murcha, um travamento de floração. Tudo isso são sinais de que algo de errado está acontecendo. Logo, ela vai primeiro cuidar desse sistema primário para depois produzir o que a gente precisa, resina. Para isso acontecer, alguns ajustes práticos podem ser feitos. Eu chamo de tunar o sistema. E esse tuning muda o jogo. Um dos elementos possíveis de você tunar o seu sistema é justamente a questão da luz, regulando essa entrega de fótons. Aumentar os fótons significa também aumentar a intensidade de forma progressiva. À medida que a planta vai crescendo, você vai entregando cada vez mais fótons, estimulando elas. Como fazer isso? Ajustando essa distância do seu painel ou a porcentagem de entrega ali também. Sempre lembrando que é importante você ajustar dentro de uma margem de segurança para não queimar a sua planta. Um outro fator importante que você pode fazer uma ativação via luz é justamente utilizar o UVB, principalmente nas últimas semanas, para dar aquele estímulo de tricomas. O ambiente também serve como uma câmara de reação. Uma temperatura ideal
girando entre 24 e 29 graus, uma umidade entre 45 e 65 e principalmente uma exaustão constante vão fazer com que sua planta melhore. Mas é importante lembrar, tá? A circulação de ar estável vai fazer uma grande diferença nessa ambientação, fazendo com que sua planta produza mais tricomas. Às vezes a gente olha para tudo que está à nossa vista, mas prestar atenção em coisas que a gente não vê também é importante. E aqui eu destaco um cuidado com as raízes. Por isso, você precisa manter um substrato oxigenado, um EC equilibrado, nada de compactação nesse substrato onde estão suas raízes, cuide dele, porque um solo vivo ou um meio bem drenado vai fazer toda a diferença para manter essas raízes saudáveis, e são elas que, 1, acessam nutrição, 2, dá sustentação para sua planta ter buds que vão resinar. Uma coisa que está muito em moda e tem muita gente falando é a adição de CO2 como um turbo ali no seu cultivo. Mas ele só funciona bem com luz forte do ponto de vista de eficiência fotossintética e um ambiente extremamente controlado. Quando tudo está calibrado, isso pode aumentar até 40% da sua produção. Ou seja, ajuste tudo, depois aplique o CO2. Essa é a minha dica. E é aqui muita gente trava. É muito frustrante suas plantas estagnarem mesmo com boas lâmpadas. Você investindo em equipamento, né, mas aquele sistema sem responder. Os buds não densificam, os tricomas não brilham e parece que falta uma pecinha no seu cultivo. Geralmente o que falta mesmo é saber como que a planta converte fótons em energia e principalmente em resina. Sem dominar esse mecanismo, é como operar um CNC ou uma máquina de precisão sem entender o painel principal dela. Lá na escola de cultivo, a gente não ensina só a teoria, a gente ensina a controlar o sistema. Entender espectro, intensidade, fotoperíodo, mas principalmente como eles afetam o metabolismo. Não só na teoria, mas na aplicação para o seu cultivo. O objetivo é justamente transformar cada fóton que você investiu em resultado mensurável. Mais peso, mais aroma, mais resina, mais produtividade. O link da nossa escola tá aí embaixo. Clica, garante a sua vaga. Vem com a gente melhorar o seu sistema do jeito certo. No fim, a fotossíntese é um dos epicentros do nosso cultivo. Quando você entende o mecanismo, o cultivo deixa de ser tentativa e erro, e vira uma engenharia biológica aplicada não por um cientista maluco, mas por você. E é aí que a qualidade aparece. Se esse conteúdo te abriu uma visão, já salva esse vídeo, compartilha com aquele amigo que também leva o cultivo a sério e mete marcha nesse like. Comenta aí também qual a parte que você quer que a gente destrinche melhor no próximo vídeo. Tamo junto demais, bora continuar investigando o funcionamento da planta para melhorar os nossos cultivos e ter acesso à melhor medicina, porque a gente merece, né, galera? Então deixa o like. Tá na missão do cultivo e quer mostrar o potencial das suas plantas? Então se liga que tá rolando a Copa Grow. A competição que reúne os melhores cultivadores de cannabis medicinal do Brasil. E é muito simples de participar. Você grava um vídeo mostrando o seu cultivo, compartilha a sua história e concorre a prêmios incríveis, além de fortalecer a cena e a cultura canábica nacional. Quer saber mais? Clica no link ganzá.web/copa-grower e se inscreva agora mesmo. Mostra a tua planta, espalha a cultura e vem pra Copa Grower. Convocados jardineiros, Copa Grower, Natural TV juntando cultivadores. Chega mais com a Vega, Flora ou Extração. Sua história é a verdadeira premiação. Aprenda pelo certo junto com doutores. A qualidade suprema dos patrocinadores. A rede dos growers, então junte-se. Ganzá app, vem pro Torne-se. Pra Copa Grower, Natural TV formando cultivadores. Pra Copa Grower, Natural TV juntando cultivadores. Pra Copa Grower, Natural TV formando cultivadores. A rede dos growers, então junte-se. Ganzá app, vem pro Torne-se.